Continuando com a resolução dos exemplos, agora nós vamos fazer a letra C. Na letra C, nós temos um triângulo retângulo, onde nós temos aí 4, 5 e x. Vamos identificar a nossa hipotenusa, porque a partir do momento que a gente identifica a hipotenusa, os outros dois que sobrarem serão os nossos catetos. Então, olha aqui o ângulo reto. E na frente desse ângulo aqui, quem está é o número 5. Então, esse 5 aqui, ele é chamado de hipotenusa. Sempre quem fica de frente para o ângulo reto é chamado de hipotenusa. Como eu já descobri a minha hipotenusa, então esses outros dois valores aqui serão chamados de quê? De catetos. Então, o x é um cateto. Olha onde é que o x está. O x, nos outros exemplos que a gente resolveu, ele estava sendo a hipotenusa. Agora ele assume aqui o lugar do cateto. O x ele pode ser qualquer um dos catetos, ele pode ser a hipotenusa, certo? E aqui o 4 também é um cateto. Pronto. Identificamos quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Primeira coisa que vocês têm que fazer é isso, é identificar quem é a hipotenusa, quem é que está representando a hipotenusa. Porque depois que você tira a hipotenusa, você já identificou a hipotenusa, os outros dois números que estiverem no seu triângulo serão o seu cateto. Então, aqui, nós vamos pegar a fórmula, para o Teorema de Pitágoras, que diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, o que é que acontece? O A aqui, nós sabemos que ele representa a hipotenusa. E quem é a minha hipotenusa nesse triângulo da minha letra C? É o número 5. Então, eu vou fazer 5 elevado ao quadrado, igual a b mais c ao quadrado. Eu tanto posso colocar o 4 como colocar o x primeiro. Isso aí não vai influenciar para a minha questão ficar certa ou errada, certo? Qualquer uma das duas formas estarão corretas. Então, aqui eu vou colocar o 4 elevado ao quadrado mais o x elevado ao quadrado, porque são os meus dois catetos. E sempre todos têm que ficar elevado a 2, como eu já falei para vocês anteriormente. É sempre elevado ao quadrado. É sempre elevado a 2. Então, vamos resolver aqui, ó. 5 elevado ao quadrado é o 5 multiplicado por ele mesmo duas vezes. É 5 vezes 5, que é 25. Então, substituindo, aqui vai ficar o 25, igual. 4 elevado ao quadrado é o 4 multiplicado por ele mesmo duas vezes. É 4 vezes 4, que é 16. Mais x ao quadrado, eu baixo. Do jeito que está aqui, eu coloco, certo? Nós estamos justamente querendo saber quem é o valor do meu x. Então, agora, eu vou isolar o x. Ele tanto pode ser isolado desse lado que ele já está, como do outro, não muda em nada. Então, como ele já está aqui, eu vou deixar ele desse mesmo lado. Só que eu vou ter que tirar esse 16, que não tem o x, para colocar junto com o 25 também, que não tem x, certo? Então, eu baixo o 25, coloco a igualdade aqui, porque o 16, ele vai mudar de um lado para o outro da igualdade. Sempre que o número muda de um lado para o outro da igualdade, ele tem que mudar fazendo a operação inversa. O que é o inverso? Se você está trabalhando com a adição, o inverso é a subtração. Se é a subtração, o inverso é a adição. Um é o inverso da outra. Então, se a gente observar aqui, ó, esse 16, ele é positivo, então a gente está trabalhando com a soma. Quem é o inverso? É ele negativo, então vai passar menos 16. Certo? Então, não pode esquecer, sempre que o número ele passa de um lado para o outro da igualdade, ele passa fazendo a operação inversa. Então, ele estava positivo, ó, positivo 16, passou negativo, certo? E o x ao quadrado não vai mudar de lado, vai ficar aqui. Agora, eu vou fazer, 25 menos o 16, que é exatamente 9, igual a x ao quadrado. Terminou? Para aí? Não. Eu só paro quando eu encontrar o valor do x, e o x ainda está com o número elevado ao quadrado. Então, assim como a gente fez na letra A e na letra B,
esse quadrado aqui, ele vai passar na forma da raiz quadrada de 9. Então, vai ficar raiz quadrada de 9 é igual a x. Quem é o número que vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes e vai dar 9? É o número 3. Então, o número que a gente estava procurando aqui na letra C é x igual a 3. Na letra D, eu coloquei essa letra D aqui com essas duas raízes para novamente fazer o passo a passo aqui com vocês, certo? Repetindo mais uma vez. Primeiro número que eu tenho, a primeira coisa que eu vou ter que identificar aqui no meu triângulo retângulo é a medida da minha hipotenusa. Identifica o ângulo reto. Quem está de frente para o ângulo reto é a hipotenusa. Então, se vocês observarem aí, quem está de frente para o ângulo é o x. Então, o meu x é chamado de hipotenusa. Se eu já tenho a hipotenusa, que é o x, raiz de 5 é cateto, raiz de 4 eu também vou classificar como cateto. Então, aqui é um cateto, vou colocar só a letra C, e aqui também é outro cateto. Deixa eu só colocar um traço aqui para não misturar as contas, certo? Ficou bem retinho, né? Como vocês observam. Então, novamente, eu vou pegar aqui minha fórmula do teorema, que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C elevado ao quadrado, certo? E vou fazer as minhas substituições. O A representa a hipotenusa. Então, eu irei colocar no lugar do A o x. Não pode esquecer que é todos elevado ao quadrado. E agora eu vou fazer meus catetos, aliás, B e C. Minha gente, prestem atenção. Como é raiz, raiz e raiz, então eu vou colocar o parêntese para poder separar, certo? Então, eu vou colocar a raiz de 4 dentro de um parêntese, e aí eu elevo o quadrado, ó. Isso aqui corresponde ao B. Mais a raiz de 5 também dentro de um parêntese e elevado ao quadrado. Certo? Eu coloco para poder separar aqui a raiz da potência. Porque se eu não colocar, vai parecer que o 2, que o 4 aqui está elevado ao quadrado e não a raiz. Então, tem que colocar esse parêntese sempre que aparecer a raiz, não esqueçam. Se apareceu a raiz, eu estou trabalhando com a potência, então eu vou colocar o parêntese, certo? E agora eu vou baixar o x ao quadrado. E novamente, trabalhando com a regrinha da parte de radiciação, que aí eu vou lembrar para vocês, que é quando eu tenho um expoente igual ao índice da raiz. Aqui é uma raiz quadrada. Então, o índice dessa raiz aqui seria o número 2, só que ele não precisa aparecer. A única coisa que eu tenho que saber é que esse 2 é igual a esse, então eu vou cortar a raiz com o expoente. Só porque eles são iguais. Ah, e se fossem diferentes? Não poderia. Só que aqui sempre vai ser igual porque ele vai estar sendo elevado ao quadrado, né? Então, aqui é o 4. Fica só o número que estava dentro da raiz. Mas, agora eu tenho uma raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Eu corto a raiz com o expoente. Então, fica apenas o quê? O 5. Então, baixo o x ao quadrado e agora eu vou fazer essa soma. 4 mais 5, 9. A mesma coisa que a gente tinha anteriormente, ó. Tá vendo? Só que aqui, ó, só tá faltando eu terminar a minha equaçãozinha, né? Tá na forma de potência, vai passar na forma de raiz. Então, vou colocar aqui na frente, ó. X é igual a raiz quadrada de 9, que a raiz quadrada de 9 é o próprio 3, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Na dúvida, assistam o vídeo novamente, volta à aula, refaz os exemplos todos no caderno até vocês entenderem, até não terem mais dúvida, tá certo? Principalmente com relação a esse primeiro exemplo aí. Agora nós iremos fazer um outro exemplo, que ele não traz o desenho do triângulo, traz apenas o enunciado da questão. Mas aqui a gente vai imaginar e vai desenhar o triângulo para a gente poder entender. Vamos aqui para o exemplo. Quantos metros de fio são necessários para ligar os fios de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste? Pessoal, como a gente está trabalhando aqui
Com o teorema de Pitágoras, então eu vou fazer aqui um triângulo retângulo para a gente imaginar essa situação. Certo? Então, vamos aqui, ó. Quantos metros de fio são necessários para ligar os fios de um poste de 6 metros de altura até uma caixa de luz que está ao lado? Um poste, então eu vou pensar, como é que um poste fica? Fica aqui deitado, né? Na horizontal? Não, o poste ele fica em pé, nem inclinado ele não fica. Então, a questão diz que o poste mede 6 metros, certo? Então, como o poste, você pensar no poste, ele fica sempre em pezinho aqui, ó. Então, esse lado ele representa o poste, 6 metros eu vou colocar, certo? Depois ele diz o seguinte, que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste. Então, essa caixa, ela está aqui, ó, por aqui. Aqui tem uma casa, né? Está do lado da casa e ela está a uma distância de 8 metros do poste, da base do poste. Então, esse 8 metros, ele corresponde a essa distância aqui, ó. Da base até o poste, 8 metros. Então, aqui, ele quer saber quantos fios são necessários para ligar do poste até a caixa, certo? Então, só olhando aqui minha figura, tá faltando esse lado aqui, ó, que eu vou representar por a letra X. Agora, nós estamos vendo aí que nós estamos trabalhando com um triângulo retângulo, então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Ó o meu ângulo reto, onde é que ele tá? Quem tá de frente para o ângulo reto é o X. Então, esse X, ele é chamado de hipotenusa. Se o X é hipotenusa, isso quer dizer que o 6, ele é um cateto e o 8 também é um cateto. Agora vamos para a fórmula. Sempre a mesma fórmula. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Fazendo a substituição. Quem é o valor do meu A? É o X. Eu vou representar por a letra X, a hipotenusa. Então, fica x elevado ao quadrado. Quem são os meus catetos? Aí, tanto faz eu colocar 6 e 8 como 8 e 6. Vai ser a mesma coisa, certo? Pronto. Agora, vamos calcular essa potência. 6 elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. É o 6 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que vai ser 36. Mais, quem é o 8 elevado ao quadrado? 8 elevado ao quadrado, vamos fazer a continha aqui. É 8 vezes 8, que vai ser 64. Próximo passo é fazer a soma desses dois números. Então, x ao quadrado é igual a 36 mais 64, que é 100. Tá na potência, eu passo na forma de raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 100. Tem algum número que seja multiplicado por ele mesmo 2 vezes e que vá dar 100? Tem. Que número é esse? É o 10. Se você fizer 10 vezes 10, dá 100. Aí, se eu encontrar uma raiz que não tem exata, né? Por exemplo, raiz de 50, raiz de 60, raiz de 80. Então, você deixa dentro da raiz, não precisa tirar, certo? Não precisa colocar um valor aproximado, pode deixar na raiz.